Primeira pergunta ao senhor Roberto Natel, candidato a presidente. Ó, obedecemos certinho, hein, gente? Vamos lá. Quais as principais propostas que o senhor tem, se for presidente de São Paulo? O que o senhor mudaria no São Paulo Futebol Clube? Primeiro, o que precisa voltar no São Paulo, Flávio, é a transparência, é trazer a credibilidade, a ética que o São Paulo perdeu nesses últimos tempos. O São Paulo precisa voltar a ser grande. E o São Paulo não tem sido grande por causa dos seus gestores. Então, na minha administração, eu vou trazer de volta isso. Trazer a credibilidade. O São Paulo era grande com a credibilidade, com os seus gestores, e isso acabou. Então, a minha gestão vai focar em trazer a história de volta do São Paulo. E isso a gente precisa fazer, porque a gestão atual não teve responsabilidade, contratou demais, gastou demais, e isso fez com que o São Paulo tornasse pequeno hoje. E nós vamos trazer o São Paulo de volta para a sua história. Falando em gestão, quais experiências como gestor o qualificam a ser presidente de um clube como o São Paulo? Veja, eu venho desde 2001 trabalhando diretamente no São Paulo. Passei por todos os setores do São Paulo Futebol Clube. Sempre fui uma pessoa de trabalhar quieto nos bastidores, nunca fui de aparecer. Então, eu tenho essa tranquilidade, não só como no São Paulo Futebol Clube, como na minha vida particular. Eu sou um empresário, tenho as minhas coisas, sou um vencedor, então eu tenho essa tranquilidade. Eu sei o que o São Paulo precisa, quais são as dificuldades do São Paulo, o que é necessário fazer para mudar o São Paulo a voltar a ser grande. Então, nesse requisito, podem ficar tranquilos que vocês vão ter uma pessoa que conhece e sabe o que fazer para mudar o São Paulo. Vampeta. Aqui não falta pergunta, viu? Eu escolhi logo uma para arrebentar logo. O senhor era vice-presidente do Leco, por que rompeu com o atual presidente do São Paulo? Veja, eu fui vice-presidente do Carlos Miguel e sou vice-presidente do Leco. Deixa eu explicar para vocês. Na época do Carlos Miguel, eu era indicado pelo presidente. Então, naquele momento, quando eu vi que o Carlos Miguel não estava fazendo bem para o São Paulo Futebol Clube, eu entrei na sala, agradeci o convite dele e falei que eu ia combatê-lo, tirá-lo, porque ele estava fazendo mal para o São Paulo. Já na gestão do Leco, eu fui eleito. Eu tenho que honrar os votos que eu recebi para ser vice-presidente. Eu não sou o vice-presidente do Leco, eu sou o vice-presidente do São Paulo Futebol Clube. São eleições separadas, Roberto? Não são separadas, mas juntos, recebemos votos juntos. Tá. Né? Então, a partir desse momento, como que eu vou combater o Leco? Fora da vice-presidência ou dentro? Eu vim combater no Leco desde o início como vice-presidente, onde eu teria mais força. Mas sempre combati ele dentro do São Paulo, nos muros do São Paulo. Roupa suja se lava dentro. Então, em nenhum momento eu fui indelicado com ele ou eu fui uma pessoa que não foi coerente, porque todas as vezes que eu tive que combatê-lo ou bater nele no conselho de administração, no conselho deliberativo, eu falei para ele antes. Então, o Leco não veio também para fazer o bem, tanto é que veja como o São Paulo vai terminar a gestão dele com uma dívida muito grande, mas eu tenho feito o meu papel de defender a instituição desde a hora que eu comecei a trabalhar no São Paulo Futebol Clube como colaborador desde 2001. Eu estou aqui para resguardar a instituição e defender a instituição. É o que eu tenho feito. Por que você é vice dele? Assim, desde o começo, eu comecei a combater e tal. Por que você foi o vice dele? Veja, eu havia saído candidato. Naquele momento que eu me declarei candidato contra o Leco, eu tinha um apoio da oposição. Foi quando a oposição lançou o Pimenta. Naquele momento, eu vi que o Leco seria melhor na minha cabeça. Na minha visão, o Leco seria melhor presidente do que o Pimenta. E aí, naquele momento, eu abri mão, porque eu vi que, naquele momento, eles estavam me usando para dividir a situação daquele momento, né?
Eu não me arrependo naquele momento em ter votado no Leco e ter apoiado o Leco, porque logo depois o Pimenta se aliou ao Leco. E o Pimenta vem no Conselho de Administração referendando tudo que o Leco fez até o momento. Então, naquele momento eu achava sim que o Leco seria melhor presidente. Infelizmente, a gente erra, mas eu tentei corrigir o meu erro. Rafa? Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho do Raí? Porque a administração do Leco, ela se pautou muito em jogadores, em atletas identificados com a torcida na administração do futebol. Passaram por lá Ricardo Rocha, hoje está lá o Raí, o próprio Lugano, não é? São jogadores que a gente não questiona o que eles representam como atleta historicamente para o clube. Mas o Raí, no meu ponto de vista, fez um trabalho muito ruim à frente do Departamento de Futebol do São Paulo. Como será o Departamento de Futebol do São Paulo, caso o senhor venha a ser eleito? Serão executivos profissionais? O senhor tem ideia de trabalhar com ex-jogadores? Enfim. Veja, eu vou dar em primeira mão para vocês. Eu estava vindo para cá, recebi o telefonema do Marco Aurélio, e o Marco Aurélio confirmou que vai ser o meu homem forte do futebol. Então eu vou colocar uma pessoa que tem tudo a ver com o São Paulo, que é um sucesso, sempre foi um sucesso dentro do São Paulo Futebol Clube. Então eu, como presidente, vou cuidar da instituição, das dívidas, eu vou ser um gestor e vou colocar uma pessoa que realmente entende do futebol, que tem a linguagem do jogador para tocar o futebol. Então o Marco Aurélio Cunha será o homem forte do futebol de São Paulo. Guilherme Camargo. Tem bastante pergunta para o Natel. O Marcelo Martins é um cara que está representando bem a torcida de São Paulo. Ele pergunta do programa Sócio-Torcedor, se você vai ter alguma solução, que ele fala que tem muitos problemas. E também ele quer saber, na sua opinião, qual que é o maior erro da atual gestão? Qual foi o maior erro? Veja, sem dúvida nenhuma, o sócio-torcedor vai ter que ter mudanças. Você compara o sócio-torcedor do São Paulo com o Palmeiras. O São Paulo, se não me engano, faturou 8 milhões e o Palmeiras 40. Então, o sócio-torcedor de São Paulo tem que mudar. Muita coisa o São Paulo vai ter que mudar, porque o São Paulo teve umas despesas de time grande e receitas de time médio. Isso aí tem que mudar. O grande problema do São Paulo foram as más contratações. A dívida do São Paulo é muito grande hoje. E o grande problema disso foi a falta de coerência com as contratações. Isso não vai acontecer na minha gestão, porque eu vou ter um homem forte. Nós vamos ter uma equipe por trás para poder... Daniel Alves foi um erro? Olha, naquele momento eu elogiei. Por quê? Porque falaram que havia um marketing por trás. E a partir do momento que você ia trazer um Daniel Alves, que é uma referência, que foi um sucesso em qualquer time todos os times que ele passou, eu falei, perfeito. Mas não tinha o marketing. Aí que foi a grande falha. São Paulo não pode fazer mais isso. Tem que ter responsabilidade para contratar as pessoas. Gosto muito do Daniel Alves. Está aí, vamos respeitar, vamos fazer com que o São Paulo consiga, na minha gestão com o marketing, trazer recursos para continuar com o Daniel Alves. O senhor falou que o Marco Aurélio Cunha vai ser o homem forte do futebol na sua gestão. Na condição de conselheiro do clube, ele pode ser um dirigente remunerado? Como é que o senhor vislumbra o aproveitamento do Marco Aurélio Cunha? Que renunciar ao conselho. Se ele fosse um executivo remunerado, ele teria que renunciar ao conselho. Eu sentarei com ele para saber qual a forma que ele quer ser o homem forte do futebol. Se ele quiser ser como colaborador, ele vai ser como colaborador e vai continuar como conselheiro. Se ele decidir ser um grande executivo, aí ele tem que abrir mão do conselho. Roberto, essa semana saiu uma notícia e eu confesso que eu vi coisas muito jogadas e eu não tenho uma visão geral da história, por isso que eu vou te perguntar. Um computador seu teria sido apreendido, você teria sido... Desse computador teriam saído vazamentos, ameaças no São Paulo, enfim... Esclarece essa história pra gente. Veja, Flávio, isso aí é uma injustiça com o São Paulo Futebol Clube e com o vice-presidente, comigo. Por quê? Eu sou o único que venho combater na gestão. É muito estranho, de repente, fazem uma pegadinha com 9 pessoas e essa pegadinha cai no vice-presidente, o único que está combatendo a má gestão, né? Nenhum momento foi preso o meu computador, pelo contrário. O DEI que teve lá no São Paulo, apreendeu um computador, não sei de quem seria esse computador, porque
Há mais de um ano, a minha sala foi tirada. Um belo dia eu cheguei no São Paulo Futebol Clube, o Leco havia tirado a minha sala. E desde então, eu nunca mais entrei no São Paulo Futebol Clube, a não ser para a reunião do Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração. Realmente a polícia foi lá e pegou um computador. Eu acho isso muito bom, porque eu quero que resolva essa situação, porque fizeram... É a história de vazamento, de ameaças, de vazamento de alguns temas que seriam temas ruins, é isso aí, né? É isso. Veja, há 20 dias atrás eu tive no DEIC, eu fui depor no DEIC, o delegado perguntou para mim se eu havia alguma objeção de levar meu computador pessoal para eles analisarem. Eu falei que, em absoluto, eu mesmo peguei o meu computador e levei lá. Só que, como eu sou candidato da oposição, eu venho combatendo a gestão, o que foi feito? A partir do momento que foram buscar o computador lá, alguém do São Paulo soltou dizendo que era do vice-presidente. E não é do vice-presidente. De quem é o computador, sinceramente, eu não sei. Flávio, eu estou desde 2001 no São Paulo Futebol Clube. Eu nunca passei nenhuma informação para nenhum jornalista. Vocês mesmos são prova de que nunca me conheceram, porque eu sou um cara reservado. Eu sou uma pessoa de gestão, de trabalhar, de fazer acontecer. E o que tem acontecido no São Paulo Futebol Clube é muito triste, porque de vez de olhar que as pessoas que estão lá, ou eu que tenho família e tudo, me colocar como um hacker, como uma pessoa que não assina, eu não preciso disso. Quando eu tive que combater, eu tive que brigar com o Carlos Miguel, eu tive que combater com o Leco, eu faço olhando para as pessoas. Eu fiz olhando para o Carlos Miguel, eu fiz olhando para o Leco. Eu não sou pessoa de entregar documento para quem não assina nada. E nunca entreguei nada para nenhum jornalista. Vocês são a maior prova minha, porque eu jamais passei uma única informação para qualquer jornalista, muito menos para um hacker. Uma outra situação que foi colocada contra o senhor foi com relação à época de Juvenal Juvencio, aquela história de posto de gasolina, que o senhor seria, o seu posto de gasolina, nem sei se o senhor tem posto de gasolina, que o seu posto de gasolina abasteceria o São Paulo, que os números não batiam, etc. E nunca lhe foi dada a oportunidade de falar a respeito do tema. Veja, Flávio, isso aí é interessante também. Eu tenho posto desde 83. Um belo dia eu fui chamado pelo diretor administrativo, Manuel Lauro. Ele me chamou na sala dele e falou: Roberto, eu estou com um problema, eu precisava que o São Paulo abastecesse no seu posto. Eu falei: ô Manuel, eu não quero, não tenho interesse. Não, você tem obrigação. Eu comecei a rir e falei: Manuel, por que eu tenho obrigação? Porque você é diretor de São Paulo e eu estou com um problema e estou pedindo essa ajuda para você. Falei: tá bom. O que você quer? Você quer abastecer lá? Tá. Qual o problema? Aí ele me explicou o problema, Flávio. Eu vou te explicar. São Paulo tinha 9 carros e gastava 70 mil reais por ano. Divide 70 mil carros por ano, não dá 6 mil e pouco. Então, tinha 9 carros, gastava 70 mil. Saiu desse posto e foi para o meu posto, com 11 carros, ou seja, 20% a mais. Um ano depois... Quanto você acha que o São Paulo gastou, Flávio? Não sei. São Paulo gastou 40 mil. De 70 foi para 40 mil reais, com 20% a mais. Naquele momento, eu me senti tranquilo em continuar abastecendo, oferecendo para o São Paulo. Mas tem que entender o seguinte: a partir do momento que fizeram essa denúncia em cima de mim, o que eu fiz? Peguei todas as notas do posto, todas as notas. Peguei, fui no Conselho Deliberativo. Cheguei para o presidente do Conselho Deliberativo, entreguei as notas e os relatórios e falei: você tem obrigação de abrir uma comissão para investigar se há alguma coisa errada. E se há alguma coisa errada, vocês têm obrigação de me expulsar. Ao mesmo tempo, eu fui no jornal que me colocou praticamente como um bandido naquele momento. Entrei no jornal, fiz a mesma coisa com o jornal, peguei toda a documentação, tudo, falei: olha, analisa, vocês estão me querendo colocar como bandido. Eu não sou, eu sou um grande trabalhador, eu acordo de manhã para trabalhar, meus pais me ensinaram a trabalhar, veja se há alguma coisa errada. Então eu tive a tranquilidade e quando você é sério, você é correto, você não tem que ter medo, vai lá e mostra. E eu fiz isso, eu fui lá no conselho. Então eu tive a tranquilidade e estou tranquilo de que o São Paulo se saiu bem.
pessoal demorava para pagar, demorava 3 faturas para pagar. Eu, quando o São Paulo começou a abastecer no meu posto, eu rodava na região para ver o preço mais barato, colocava o preço mais barato. Aí o pessoal começou a falar, mas vem carro de Cotia. Não é que vinha carro de Cotia. O carro ia para o Morumbi, o meu posto era o caminho, aí parava e abastecia. Os carros da Barra Funda nunca abasteceram no posto. É preciso entender que eu jamais pedi, porque eu sabia que uma hora ia usar isso politicamente, como fizeram. Mas eu tive a tranquilidade e, como conselheiro, eu fui e obriguei que olhasse todas as notas e chegasse a uma conclusão. Se eu estou até hoje aqui no São Paulo é porque não tinha nada de errado. Roberto, desculpa, Celso. Os conselheiros que vão eleger o presidente, é isso? Isso. São quantos conselheiros com direito a voto? Tem um número aproximado? Vai ser 251 conselheiros. 251. Perfeito. O que lhe diferencia, no seu modo de ver, da candidatura do Júlio Casares para que os conselheiros possam o eleger como o novo presidente de São Paulo, no seu ponto de vista? Primeiro que eu sou oposição e o Júlio é situação. Ah, mas por que o Júlio é situação? No Conselho de Administração, o Júlio votou em todas as coisas que apareceu na administração do Leco, ele votou a favor. Eu votei contra as coisas que estavam erradas. No Conselho Deliberativo, eu combati o Leco. O Júlio nunca combateu o Leco. Eu passei por quase todas as áreas do São Paulo Futebol Clube. Desde 2001 que eu venho trabalhando, me preparando para ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Eu sou empresário, eu sei das dificuldades para tirar uma empresa do vermelho, o que é necessário fazer. Então não tenha dúvida que eu serei o melhor presidente do que o Júlio Casares. Agora, senhor Roberto Natel, o senhor disse que é oposição, mas o senhor foi vice do Leco, apoiou o Juvenal Juvencio, foi vice também do Aidar. Carlos Miguel Aidar. Quer dizer, oposição, mas historicamente o senhor fez parte dessa chapa e do que é o São Paulo hoje. Fiz parte, mas a hora que eu vi que tinha coisas erradas, eu tomei providência. E quando foi esse momento? Com o Carlos Miguel foi no primeiro momento. Pedi demissão. Quando eu pedi demissão, quem que foi correndo virar vice-presidente do Carlos Miguel? Você sabe? O Leco. Não. Foi o Júlio Casares. O Júlio Casares ficou até o último dia com o Carlos Miguel. Não defendeu a instituição em nenhum momento. Eu, quando vi que estava errado, pedi demissão. Fiz o papel meu de conselheiro. Com o Leco a mesma coisa. Eu fiz o meu papel. E hoje, quem que está do meu lado? Fernando Casal de Rey, Douglas Dalora, Paulo Amaral, que são os verdadeiros oposicionistas. Aí você vê que eu sou da oposição. As pessoas que estão do meu lado são as pessoas que querem de volta a história, o resgate do São Paulo Futebol Clube. E é onde eu estou batalhando muito. Roberto não é conhecido, porque ele nunca fez o papel para ser conhecido. Eu sempre fiz o papel de fazer o bem para o São Paulo. E em todas as áreas que eu passei, o São Paulo teve lado positivo. Eu peguei shows no Morumbi com 300 mil, passei para 1 milhão e 200. Eu fiz 52 milhões de reais de shows. Quando eu peguei o Morumbi com 300 mil reais, um aluguel do Morumbi, chegou uma hora que eu passei para 600, o Juvenal me chamou na sala dele. Falou, Roberto, estão dizendo que não vai mais ter show em São Paulo. Falei, por quê, presidente? Porque você está cobrando muito caro. Falei, não estou não, presidente, eu vou cobrar mais caro ainda. Porque o Morumbi é diferenciado. E eu fiz isso, de 300 para 1 milhão e 200. Então, eu sei o que tem que fazer, eu sei as necessidades de São Paulo. Por isso eu tenho a tranquilidade de ser candidato hoje de São Paulo. Os seus votos mais fortes virão da parte social? O senhor é mais vinculado à parte social? Eu tenho muito conhecimento na social, Flávio, porque eu fui vice-presidente da social e na minha época de vice-presidente social, o clube era positivo, não dava prejuízo. O clube não dá prejuízo. Você sabendo administrar, porque o São Paulo tem a equipe de manutenção, você tendo carinho, sabendo o que você precisa colocar, as pessoas que você precisa colocar em volta, porque o São Paulo trabalha com muitos colaboradores, assessores, adjuntos. Então, eu sou forte dentro da social porque eu conheço as pessoas, eu conheço os problemas. Por essa razão eu tenho essa força, porque eu sempre fiz um grande trabalho dentro da social. O senhor ouviu aqui no nosso debate acalorado sobre técnicos, né? Técnico estrangeiro, técnico mais novo, técnico ultrapassado. O senhor tem que leitura, com todo respeito ao Diniz, que hoje é o técnico de São Paulo, tem que leitura do que seria um técnico hoje ideal
para o São Paulo. Qual é o perfil de um técnico para o São Paulo Futebol Clube? É um mais experiente, é um estrangeiro, é um que joga ofensivamente, é um que vença apenas os campeonatos, independente de ter um sistema defensivo? Se defensivo? você me permite, Garrafa, continuaria com o Diniz caso vença a eleição. Veja... Quer dizer, se é que ele vai se quem manter vai ser no cargo até lá. Veja, quem vai ser o meu homem forte do futebol? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio vai decidir. Nesse momento, o Diniz está indo bem, nós estamos em terceiro lugar no campeonato. Tem que dar sequência. Agora, o homem forte, porque eu vou fazer o papel de gestor, eu vou fazer o papel de tirar o São Paulo desse buraco. Então, eu vou botar pessoas nos lugares certos. No futebol, Marco Aurélio, no marketing, o diretor de marketing que seja referente, no financeiro, um diretor financeiro que seja referente, e sempre com uma comissão, vai ter uma comissão de crise junto nisso. E de onde virá esse dinheiro que o senhor pretende administrar? O dinheiro? No marketing. O marketing está pecando muito. O nosso marketing está muito fraco. Todas as nossas áreas, sócio-torcedor está muito fraco. E, primeiramente, é gastar menos. São Paulo gastou muito com os jogadores desqualificados. Por quê? Porque você tinha esses jogadores do mesmo nível na base. O que a gente tem que fazer? Utilizar a base. Vamos utilizar a base, sim. Pegar 2, 3 jogadores de referência para ajudar essa garotada. A partir do momento que você vai gastar muito menos do que você vem gastando, tenha certeza que o São Paulo vai sair do buraco. Eu vou tirar o São Paulo dessa dívida, não tenha dúvida. O que o senhor pensa sobre o estádio do Morumbi? Hoje nós temos 2 estádios mais novos em São Paulo, tem o Palmeiras, né, e o Allianz Parque e essa Neoquímica do Corinthians, Neoquímica Arena. O Morumbi é precursor, mas é claro que defasou-se com o tempo. O que o senhor pretende fazer? O Morumbi é um estádio que tem a história do seu São Paulino. Foi construído com ideias, com grandes São Paulinos. Não vai existir um estádio do tamanho do Morumbi. Hoje as arenas são pequenas. O Morumbi, se você entrar no Morumbi, Flávio, ele tem uma manutenção impecável, está impecável. Ele não está obsoleto. Você precisa fazer algumas modificações, sim. Você precisa fazer algumas modificações que eu tenho conhecimento também, porque eu participei de todos os shows, para que você traga de volta os shows. Você tem que fazer um Morumbi inteligente, onde quando um torcedor, alguém entra no Morumbi, o seu celular já começa a conversar, você ter essa parceria. Então, nós vamos modificar, sim, o Morumbi. Nós temos, sim, que fazer coisas dentro do Morumbi que hoje não se faz. Eventos, você tem que promover eventos. Então o Morumbi vai ter uma reforma, não é uma reforma absurda, porque não vai ter dinheiro, mas sim com o marketing, com o diretor do estádio que tem o conhecimento, nós vamos fazer algumas mudanças que vai fazer com que o Morumbi se torne um estádio com tecnologia e que o torcedor ou quem entre dentro do Morumbi vai ter conhecimento do que representa o estádio para o São Paulino, quais são os diferenciais que nós temos e o que pode se ter dentro do Morumbi no dia a dia, que hoje não tem. A cobertura tem pauta? A cobertura, veja bem, meu tio foi um dos que construiu o Morumbi. Como que ele construiu o Morumbi? O São Paulo não tinha dinheiro, foi com credibilidade, com ideias. As pessoas que, quando colocavam um projeto, a credibilidade dessas pessoas era tão grande que fazia com que acontecesse. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o Morumbi terminou de construir, o São Paulo tinha fechado um contrato com uma marca forte de bebidas. Mas era um contrato futuro. A credibilidade do São Paulo era tão grande naquela época que os gestores daquela época descontaram no Bradesco uma coisa futura por causa da sua credibilidade. O que nós precisamos fazer? Trazer a credibilidade de volta. Mostrar que as pessoas que estão na frente do São Paulo são pessoas sérias, são pessoas que vão trabalhar para o São Paulo Futebol Clube. E é isso que vai ter mudança, porque eu vou colocar pessoas sérias e de referência, tanto no Conselho de Administração quanto na sua diretoria. Eu vou colocar jovens conselheiros para participar, para começar a ter liderança, para que depois que eu sair da presidência, se Deus quiser, você renovar. Vamos renovar, o São Paulo precisa renovar, porque nos últimos anos foram presidentes de 78 anos. Nada contra a experiência,
mas chega um momento que você tem que renovar, porque todas as empresas multinacionais, os gestores, os CEOs, têm 38, 40 anos. São Paulo não pode parar nesse tempo também. Então, a grande briga minha é fazer essa mudança também. Colocar pessoas novas, pessoas que vão virar referência no São Paulo Futebol Clube. A grande massa de torcedores do São Paulo que nos acompanha nesse momento tem uma curiosidade muito grande para saber quem será o novo presidente do São Paulo. Ou Roberto Natel ou Júlio Casares. Os conselheiros, como o senhor disse, é que vão definir. A sua equipe política já tem uma leitura com quantos votos o senhor precisa realmente para ter uma margem de folga? Já tem uma leitura, nós estamos... Como é que está esse aspecto? O que lhe garante que realmente a vitória venha para Roberto Natel? Veja, vão sair 80 conselheiros e vão entrar 100 novos conselheiros em novembro. Esses conselheiros serão eleitos dentro da social. Eu tenho conhecimento da social e conheço todo mundo. Acredito que eu terei 80% ali. Ali vai definir a eleição. Eu vou ganhar com 80%.